fazer? Um bom eriçado para não marcar essa raiz. E quando nós trabalhamos com o zigue-zague, que pode ser feito de duas formas, nós podemos fazer zigue-zague assim. Abaixa, para eles poderem ver. E nós podemos também fazer o zigue-zague de forma contrária. Você vai avaliar a forma que você vai conseguir fazer com mais facilidade. O zigue-zague, para que ele resulta de desenho? Quando nós eriçamos e aplicamos, o zigue-zague ele vai trazer um desenho mais difuso na raiz e esse desenho vai ficar sem marcação. Então, se você deseja fazer uma técnica de morena iluminada que não vai te dar tanto trabalho para fazer o esfumado, opte pelo zigue-zague, que é o que nós vamos fazer aqui nessa modelo. Vamos começar a aplicação pelo contorno e os meninos vão fazer a aplicação aqui com o pincel e com o papel. Por que nós vamos fazer o contorno com o pincel? Nós queremos aproximar o clareamento um pouco mais próximo da raiz dessa cliente, para que a frente tenha intensidade de clareamento mais próximo ao topo. Na parte de trás, nós vamos fazer a aplicação com as mãos, e vocês vão ver que também tem a possibilidade de fazer com os pincéis. O formato do cabelo dela, ela não tem muita franja. Nós temos aqui uma entrada. Então, esse cabelo ele tem que ser preservado, porque se você descolorir numa morena iluminada o cabelo próximo ao rosto, o que vai acontecer? Vai gerar um clareamento perto do rosto e vai dar uma impressão de cabelos quebrados, cabelos descoloridos e quebrados. A morena iluminada, uma característica é o quê? Mais sombra do que luz. O que é sombra? É a parte escura do cabelo que sobra sem descolorir. O que é luz? É tudo que você vai descolorir. Então, uma característica da morena iluminada são poucas mechas descoloridas. Meninos, pode preparar o pó de oxidante de 6 volumes. Na gama de descolorantes, de oxidantes da E-Cosmetics, nós temos oxidantes de 6, de 10 volumes, de 13 volumes, de 20 volumes, de 30 e de 40. Porém, todos os oxidantes em mistura com pó descolorante vão descolorir na mesma intensidade. Não é porque nós escolhemos o oxidante de 6 volumes que nós não vamos ter um clareamento. Pode vir. Você pode fazer a divisão e preservar toda a parte de trás, que vai ser a última a ser aplicada. Uma dica que eu dou é tirar alguns fios bem fininhos aqui na frente, antes de começar a descoloração. Porque quando você prender, aliás, quando a cliente prender esse cabelo, fazer um rabo de cavalo, esses fios vão servir como sombra e não vão fazer ficar aquela mescla extremamente descolorida quando prende um cabelo. Quem já teve aquele problema de fazer um contorno e a cliente depois ligar reclamando, olha, ficou tão claro que ficou marcado. Então, isso aqui é um segredinho. A primeira mecha eu vou tirar em zigue-zague, porque a minha intenção é não marcar essa raiz. A primeira mecha, eu estou trabalhando ela de fina para média, porque apenas a primeira eu quero trazer iluminação próxima a esse rosto. Pode vir aplicar, Natanael. Quando o Natanael aplicar, ele vai tomar bastante cuidado de não marcar a raiz. O segredo dessa raiz não ficar muito marcado vai ser ele voltar o pincel de uma forma que não marque. Por quê? Se ele pegar um pincel e fazer esse tipo de aplicação, vai perto da raiz e faz assim, ó, e começa a descer, o que vai acontecer? Você vai criar uma linha marcada. E o pó descolorante, da forma que você aplica, ele cria o desenho e fica aquele desenho extremamente marcado. Então, se você vai fazendo essa aplicação do meio para baixo, e depois volta esse pincel com a diagonal,
nós vamos criar, no início dessa mecha, um desenho bem difuso, de forma que ele já vai receber depois esse cabelo quando desembaraçar e já vai facilitar o seu esfumado. Ou se a sua aplicação for tão perfeita, você consegue explorar essa técnica sem ter que fazer a parte do esfumado do cabelo. Quando eu digo não fazer a técnica de esfumado, não significa que ela é errada, pelo contrário, a técnica de esfumado ela é um acabamento onde você cria sombra nessa técnica e você consegue fazer um degradê de cores, da cor mais natural para o comprimento com mais intensidade de cor. Mas nós sabemos que, às vezes, no dia a dia do nosso salão, a gente precisa de um trabalho mais dinâmico. E se, de repente, você conseguir fazer uma aplicação proveitosa, você já economiza esse tempo na sua agenda, né? E consegue pular uma etapa do trabalho. Lado de cá. O Wellington pode começar a aplicar também, se você quiser. Pode aplicar. Isso. O primeiro passo da técnica é montar todo o contorno e depois vocês vão ver que é muito rápido a montagem da parte de trás. Mesmo sendo contorno, aqui eu ainda retiro alguns fios bem finos intermediários para não gerar aquele contorno intenso e muito marcado nesse cabelo. Vamos retirar também zigue-zague, abaixo do cabelo. Note agora que eu já fiz uma mecha o quê? Um pouco mais acentuada, um pouco mais de cabelo. Nós estamos indo para uma mecha média. E eu ainda vou fazer a terceira da mecha, que vai ser uma mecha um pouquinho mais larga. Então, esse contorno vão ter 3 mechas superiores e mais 3 mechas de laterais. Finalizado os 2 lados, nós já vamos para a parte de trás. Pode aplicar. Pode subir, isso. Posso tirar o pente? Isso. Eu vou mostrar para vocês desse lado, se eu não tivesse um auxiliar no meu salão de beleza, como que eu faria. Pode tirar a mão um pouquinho? Tiramos aqui os fiozinhos intermediários. Zigue-zague. Uma coisa que é muito importante. Na frontal, eu estou fazendo o zigue-zague um pouco menor e nada muito profundo, porque senão eu vou ter uma profundidade muito grande e eu não vou trazer intensidade de descoloração para a raiz. Se eu não tivesse auxiliar no salão, como que eu faria? Pode fazer a aplicação do pó um pouco mais distante. Deixa essa média de 2 a 3 centímetros sem aplicar pó descolorante, porque senão eu vou manchar a raiz. E depois, na hora de colocar o papel, a gente faz isso aqui, ó. Aplica e sobe. Esse pó descolorante, ele tem uma textura como se ele fosse uma colinha. Onde você coloca o papel, ele não solta mais. Então, isso aqui me auxilia, que me dá liberdade de voltar na cumbuca, pegar o produto para depois vir trabalhar. Nós podemos fazer o quê? Aplicar o pente e segurar. Ou esse eriçado muito bem feito, ele não vai voltar. Então, aqui você faz a aplicação para baixo. Pega a pontinha e enrola. O maior depósito de pó descolorante, ele tem que ser feito do meio da mecha para baixo. Por quê? As pontas do cabelo, elas sempre vai demorar um pouquinho mais a descolorir. Próximo à raiz, a descoloração ela é muito rápida. Então, se aplicar muito pó descolorante próximo à raiz, o que vai acontecer? Você vai perder o fundo de clareamento próximo da raiz do cabelo e o comprimento vai continuar escuro. Então, não que não haja solução. Se perder o fundo de clareamento, basta repigmentar. Mas se você quer melhorar o seu trabalho, agilizar o seu trabalho, a aplicação ela tem que ser de forma perfeita. E depois, basta voltar ao pincel sem marcação. Outro ponto muito importante. Quando vamos dobrar esse papel, se tiver pó descolorante aqui e fechar o papel de uma forma que esse pó descolorante encoste nessa parte onde a gente fez a aplicação inversa,
que vai acontecer? Esse pó descolorante vai tirar o desenho que você criou na sua mecha. Então, uma solução, ou trabalha com papel um pouquinho maior, que você pode dobrar, ou você pode vir aqui, limpar e dobrar o papel. Ou ainda podemos colocar outro papel por cima, igual o Nathanael fez nas outras partes. Pode ficar. Isso. Não, ficou bom. Essa última mecha, nós vamos trabalhar ela consecutiva, sem retirar nenhuma mecha intermediária, nenhum fiozinho intermediário. O que seria consecutivo? A próxima sem nenhuma sobra entre uma mecha e outra. O que é que nós vamos provocar aqui? Intensidade de cor no comprimento, porque são 3 mechas juntas, a ponta vai ficar extremamente mais descolorida. E a raiz, qual o segredo da raiz não ficar marcada? Primeiro, o zigue-zague e também a forma que eu estou eriçando esse cabelo. Nós temos várias formas de eriçar. Quando a gente eriça o cabelo só aqui em cima, bem próximo à raiz, o que vai acontecer? Eu vou trazer pouco cabelo para a raiz e esse cabelo ele vai ter uma intensidade de cor descolorida próxima à raiz, porque quando eu desembaraçar os fios, a sombra que o eriçado vai gerar vai ser exatamente de onde eu coloquei o pente e comecei a eriçar. Só que aqui é a última mecha. Eu já quero gerar um pouco mais de sombra perto da raiz. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pente um pouco mais embaixo, no meio da mecha, vou subir um pouquinho e depois eu vou com o meu pente em cima novamente e acabar de puxar todos os fios. Quando a gente faz um eriçado dessa forma e leva para a raiz, o que você vai ter no lavatório? Dificuldade de desembaraçar essa mecha. E dessa forma que eu mostrei aqui, nós não vamos ter dificuldade nenhuma de desembaraçar, porque eu fiz um eriçado suave. Pode ir para cima que eu já vou tirar. Isso, perfeito. E aqui também nós já vamos para a última mecha. Quando a gente começa a aplicar a mecha, nós precisamos de ficar atento o quê? No clareamento do cabelo. Mesmo trabalhando com oxidante de 6 volumes, nós podemos talvez perder o fundo de clareamento desse cabelo. Então, é muito importante verificar o quê? A cada 10 minutos, mais ou menos, você volta ali, abre o papel, olha o tom que está ficando. Quando eu fui avaliar o cabelo da modelo, primeira coisa que eu tive que fazer é o quê? Ver qual o tom natural dela. E como que eu posso avaliar esse tom natural? Eu posso apenas olhar e tentar definir qual a cor dentro do meu conhecimento, mas nós temos aqui na cartela uma ferramenta de trabalho. A cartela ela não é só para você ver as cores que tem na empresa, ela também serve como ferramenta para a gente identificar o tom do cabelo dessa cliente natural. O cabelo dela é natural, é liso, poderia ser também um cabelo colorido. Se esse cabelo fosse colorido, a gente buscaria o quê? As cores cosméticas mais próximas desse cabelo. Como é natural, eu tenho aqui no lado da cartela escrito naturais ou naturales, para quem fala em espanhol. E nós temos aqui as comparações de uma cor natural do cabelo. Basta você pegar o cabelo e aproximar da cartela e ver onde esse cabelo se encaixa melhor. Aqui nós identificamos que o cabelo dela é um 4 natural. Já que o cabelo dela é um 4 e nós buscamos uma técnica de morena iluminada, o que nós temos que fazer aqui? Avaliar o quanto que eu vou descolorir esse cabelo. Então, o cabelo de morena iluminada, os melhores fundos de clareamento para gerar uma cor com muito brilho, ainda é a altura de tom 6, 7 e 8. Como o cabelo dela é um 4 e ela quer um pouco mais de intensidade, ou seja, ela deseja uma cor que apareça após pronto. Ela não quer uma morena iluminada tão sutil a ponto de você não conseguir ver direito a cor. Então, nós vamos levar o cabelo dela na altura de tom 8, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos descolorir 4 tons desse cabelo. O fundo de clareamento que nós vamos atingir vai ser a cor amarelo e laranja. Só que
Uma morena iluminada, ela precisa de ter mais laranja do que amarelo para poder ter bastante brilho. Então, esse fundo de clareamento do 8, ele necessita de ser mais alaranjado do que amarelado. Pode fazer mais uma aplicação. Na lateral, nós estamos fazendo a mesma coisa que foi feita no topo. Nós estamos fazendo 3 mechas consecutivas. A primeira mecha em zigue-zague, a segunda em zigue-zague, deixamos os fiozinhos no meio, e a terceira em zigue-zague, só que um pouquinho mais larga. Quando você trabalha com esse pó descolorante, você pode movimentar à vontade os papéis, porque eles não vão manchar a raiz. Da forma que foi aplicado, o produto não incha, não vaza, então não tem perigo de manchar aqui essa parte aqui da raiz. Os fiozinhos. O cabelo dela, na lateral, uma coisa importante de notar é o quê? A primeira mecha do rosto, ela não se completa até o fim. Ela é curta. Então, o que eu preciso? Eu preciso de fazer mechas até o ponto onde eu encontre cabelo no tamanho bastante para poder aparecer abaixo do queixo. Então, o contorno dela não vai se limitar apenas à altura da orelha. Não existe uma regra. Eu preciso aqui ainda entrar um pouquinho mais atrás da orelha, trazendo o cabelo, porque eu preciso de ganhar comprimento para que essa parte que é curtinha, que não vai aparecer, ela seja completada com esse comprimento aqui da parte de trás. E é muito importante avaliar isso, porque senão o que acontece? Você finaliza uma mecha na sua cliente e quando escova você vê o quê? Não tinha contorno, não chegou até embaixo. E por que não chegou? Porque faltou essa avaliação de ver quanto cabelo que faltava para completar o contorno. Feito. Pode tirar o pente. Esse lado aqui é o que eu acabei de falar. Nós fizemos 2 mechas. Vamos agora fazer a terceira consecutiva sem tirar nenhuma intermediária. Vira aqui. Então, essa mecha última eu vou ultrapassar a altura da orelha, por causa da quantidade de cabelo que ela tem. Eu vou trazer o pente em zigue-zague, começando um pouquinho abaixo da orelha. E é importante que esse desenho encontre com o quê? Com a frontal superior da franja. Olha só. Isso. Essa mecha, ela vai finalizar praticamente na superior que eu fiz, porque o desenho ele vai se completar. Ericei, levei o pente em cima e cheguei com calma, ó. Com facilidade. E esse eriçado, ele nem volta. Pode fazer a aplicação. Isso. E do lado de cá, agora nós vamos também para a última. Da mesma forma que eu fiz do lado de lá, do lado esquerdo, no lado direito, a mesma coisa. O zigue-zague, ele vai ultrapassar a parte de trás da orelha e vai se encontrar com a última mecha que foi feita, a terceira do topo. Eriçado. Subiu e eriçou. Pronto, o contorno, ele já está pronto. Enquanto os meninos terminam, eu vou mostrar para vocês como que foi feito. Eu não sou muito boa em desenho, mas eu acho que dá para entender. Nós fizemos a primeira mecha em zigue-zague, bem pequenininho. Deixamos alguns fiozinhos para não marcar essa franja. Tiramos aqui alguns fios intermediários. Fizemos a segunda mecha em zigue-zague. E a terceira mecha em zigue-zague. A diferença é que a primeira foi uma média fina. Foi uma média um pouquinho mais larga. E aqui ela foi uma média
um pouco mais larga, mas ainda não estamos trabalhando com mechas grossas. Na lateral, a mesma coisa. A primeira em zigue-zague fininho, tiramos fiozinhos. A segunda em zigue-zague, tiramos alguns fiozinhos. E a terceira em zigue-zague, consecutiva, sem deixar nenhuma intermediária. Todo o contorno trabalhado com oxidante de 6 volumes, para a gente ter tempo para trabalhar a parte de trás. Se vocês quisessem começar a trabalhar da nuca para frente, também poderia. Só que o que acontece? Esse oxidante de 6, de 10, poderia ser trabalhado a partir da nuca, não da frontal. Não é uma regra. Eu só coloquei o oxidante aqui mais baixo para me ganhar tempo para poder montar esse cabelo. Vamos ver como que está o clareamento da primeira mecha? Foi essa outra, Tila? Tá. Já começou um clareamento bem sutil, mas já está abrindo a cor. Então, a gente precisa de ficar atento para não perder esse fundo de clareamento. 1, 2. 1, 2, 3. Última. Pronto, pode aplicar. Pronto. Eu vou mostrar também uma forma aqui bem prática de dobrar o papel no contorno. Que é dessa forma aqui, ó. Segura. Só para eles verem. Nós também temos essa forma de dobrar o papel. Pode dobrar, tampar a primeira parte, dobrar aqui e fazer essa dobra embaixo e em cima. Nós vamos ter também um papel que vai ficar seguro e você não vai gastar 2 papéis para poder aplicar. Prontinho. Agora, na parte de trás do cabelo, eu preciso de deixar mais sombra. E a sombra é o quê? É o cabelo que eu não vou descolorir. Só que eu também preciso de intensidade nas pontas. Nós vamos fazer algumas mechas, algumas seções de mechas que vão encostar próximo à raiz. E as demais a gente vai descolorir somente as pontas. Eu vou pedir para você virar de costas para todo mundo ver o trabalho. Isso, perfeito. Chega ela um pouquinho mais para cá para ter espaço para vocês trabalharem com a mão. Isso. Podemos prender. Isso. Prende esse lado para mim, por favor. Prender. Na morena iluminada, você pode fazer... Sim. Ah, tá. O que acontece? Ela fez uma pergunta interessante. Ela falou que eu levei o contorno até atrás da orelha. E na cidade dela, ela sempre viu todo mundo fazendo só um fiozinho. Vamos lá. Sim, só na frontal. Esse contorno, ele não vai ficar extremamente marcado perto da raiz. Ele vai ficar com bastante sombra. Nós vamos ter intensidade de cor em todas essas pontas aqui. Então, por mais que eu leve ele um pouquinho mais atrás, eu não vou ter uma raiz marcada. Vai ser uma frente bem iluminada. Entendeu? Isso. E também, qual foi o primeiro ponto que eu falei no início? A quantidade de cabelo que ela tem. Ela tem muito pouco cabelo. Se eu fizesse poucas mechas só na frontal, eu ia ter uma frente bem marcada, uma mecha larga, intensa aparecendo. E como ela tem pouco cabelo, eu precisei de explorar um pouquinho mais essa distância na cabeça para mim conseguir ter uma ponta intensa. Se eu não entrasse um pouquinho para trás da orelha, eu teria pouco cabelo nessa região descolorida. Eu ficaria com poucos fios. E esse cabelo aqui, próximo à orelha, ele é maior. Ele vai vir até perto do colo dela. Esse primeiro fio, ele é curto, então ele não ia chegar até aqui. Foi só por isso. Mas o contorno, ele não é uma regra. Você precisa de avaliar para a sua cliente, para as características, e você vai avaliar quantos papéis e até onde você vai chegar. Mas nesse caso, a gente ultrapassou porque é morena iluminada. Na loira, a gente não ultrapassaria, entendeu? A morena iluminada, normalmente, a gente não faz contorno na nuca. Ela é aquele tipo de cabelo que quando você aplica esse cabelo e joga para frente, nós precisamos de ter sombra na nuca da modelo e ter bastante intensidade na frontal. Caso vocês quisessem fazer um contorno na nuca, seria apenas pegar um fio mais fino, como foi feito na frente, e fazer uma mecha que aparecesse mais próximo da nuca dela. Só que aqui nós não vamos fazer contorno atrás. Só que é muito importante você explicar o que para sua cliente. Olha, quando você prender esse cabelo,
Você quer ver mechas próximo da sua nuca? Porque nessa técnica não vai ter mechinhas pertinho aqui do seu couro cabeludo. Explique isso antes, porque senão depois ela pode entrar em contato com você e falar o quê? Olha, eu prendi o meu cabelo e não tem mecha, estou estranhando isso daqui. Se ela quer ver umas mechinhas, antes de fazer todo o contorno, aplica aqui umas mechinhas bem fininhas nesse cabelo. Segura aqui para mim. Pode ser feita nesse zigue-zague. Eriça bem e aplica. Quando ela prender, ela vai ter fiozinhos aparecendo. Mas nesse caso, nós não vamos fazer. A aplicação ele vai ser com as mãos. Abaixa. Retira alguns fios intermediários para não descolorir. E nós vamos trabalhar toda a parte de trás desse cabelo no designer de mechas de zigue-zague, para não marcar a raiz, tá? O eriçado aqui, ele já vai ser abaixo do meio da raiz, das pontas, do meio do cabelo, para a raiz. Se eu eriçar desde as pontas, o que eu vou fazer com esse cabelo? Eu vou colocar muita sombra. Quando eu pentear novamente esse cabelo, o que vai acontecer? As mechas vão ter desaparecido. Para tomar esse cuidado, já que ela quer uma ponta mais intensa, como que eu vou trabalhar? Eu vou começar a eriçar do meio para cima e vou acabar de chegar com o pente. Então, eu ainda vou ter uma intensidade, as mechas ainda vão aparecer nessas pontinhas do cabelo. O Natanael agora, ele vai fazer uma aplicação com as mãos. Isso. A aplicação com as mãos, ela é mais rápida. Você pode fazer sozinho no salão de beleza. Basta a cada mecha feita, limpa as mãos para continuar trabalhando. Esse pó descolorante, ele pode ser feita a mecha para agir dentro do papel ou também livre, porque ele foi feito para poder trabalhar freehands, que são mechas livres. Mesmo em contato com ar, ele vai gerar um clareamento da mesma forma. Óbvio que, quando você deixa esse cabelo sem o papel ali entre uma mecha e outra, quais os cuidados que você vai ter? Primeiro, pode deixar sem papel. Sim? Primeiro, o que nós vamos ter que fazer? Tomar cuidado para poder não fazer um trabalho bagunçado. Tem que fazer um trabalho bem organizado. Segundo, a gente vai ter mais tempo, porque ele vai descolorir lentamente. Na frontal desse cabelo, eu quero uma altura de tom no 8. Então, eu vou no fundo de clareamento 8. Na parte de trás, eu posso deixar descolorir até um pouco menos. Eu posso parar no 7, porque eu vou ter um contorno mais intenso, com uma cor mais clara, e a parte de trás com uma cor um pouco mais escura. Nós estamos trabalhando aqui na parte de trás com descolorante e com oxidante com 20 volumes. Se você for ágil, aqui o nosso trabalho é mais lento, porque eu preciso de explicar, você pode trabalhar também com oxidante de 30 volumes, porque o trabalho vai ser livre. Já que ele vai ser livre, ele vai ficar em contato com o ar e vai demorar um pouquinho mais para descolorir. Esse é o dia? Segura aqui. Não, precisa não. Isso. Não, tá bom. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, segura aqui, essa mecha intermediária. E vou deixar ela aqui, ó, reservada. Pode prender esse aqui para mim. E vou novamente fazer um zigue-zague. Eu não estou me preocupando com contorno próximo ao couro cabeludo, tá? Então, eu não me preocupo de fazer nenhuma mecha na diagonal. Nessa horizontal, nessa diagonal aqui perto da cabeça. Eu vou trabalhar todas essas mechas na horizontal, sem medo de marcar, porque eu estou trabalhando com desenho de zigue-zague. E o grande segredo vai ser a forma que os meninos vão aplicar com as mãos para não marcar esse cabelo. Aqui está o teste de mecha que nós fizemos. Sempre é imprescindível fazer o teste de mecha antes, porque às vezes a cliente fala que não fez nenhum procedimento e às vezes ela fez algum botox, algum tipo de procedimento que ela não sabia que era químico. Acontece muito de ir nos salões e o profissional fazer algum tratamento com nome de hidratação, porém é um tipo de progressiva, né?
Pode deixar o carrinho ali atrás, só para me rodar aqui. Novamente. A parte de trás, já vamos trabalhar em mechas médias. O que são mechas médias? É um tipo de mecha que você já não vê mais as suas mãos. Não é mecha em transparência. A mesma coisa, vamos eriçar do meio para cima e o Wellington vai fazer a aplicação. É muito importante ir separando esses cabelos na lateral e não deixar ter contato com pó descolorante. Não sei se conhecem, a E-Cosmetics tem 2 tipos de pó descolorantes, que é um pó descolorante ultra rápido e o pó descolorante Free Radiance, que é esse branco, New E-Color. O ultra rápido, ele tem um pigmento azul. Então, para aquela mulher que gosta já de um cabelo com fundo de clareamento mais neutralizado, quer fazer um trabalho rápido e às vezes vai fazer uma cor mais fria, você pode trabalhar com ultra rápido azul. E você também pode trabalhar com o branco para quem quer um fundo de clareamento mais quente. Já que ele não tem pigmentos dentro da composição, nós não vamos ter alteração do fundo de clareamento. Pode prender aqui também. Como nós queremos bastante sombra atrás, o que eu vou trabalhar aqui? As mechas com bastante espaço entre uma e outra. A intermediária, ela também pode ser média. E a mecha que eu vou eriçar também vai ser média. Então, eu trabalho somente com mecha com bastante cabelo. Não faço nada fino. Eriço novamente. Pode vir. Já vou para o lado de cá. Pode prender aqui novamente, Wellington. Peraí. Sim. Aqui é bem rápido. Eu costumo falar que essa mecha, você consegue montar ela no seu salão de beleza com bastante organização. Com 20 minutos apenas você consegue deixar essa mecha montada. E a vantagem de deixar ela livre é que você vai ter um contato visual, mesmo estando atendendo outra cliente, você consegue ficar observando o fundo de clareamento. Não precisa de ter medo de deixar ela sem papel. Não tem importância não, pode deixar. Pode. Esses cabelinhos, o Natanael, ele encostou um pouquinho de pó e ficou um pouquinho receoso e veio limpar. Não tem perigo de encostar um pouquinho de pó descolorante aqui, porque esse cabelinho, se ele ficar um pouquinho mais claro, que a gente chama ele de queimadinho, né, dá aquele tonzinho um pouquinho mais quente, ele vai ficar bonito também no meio da mescla das mechas que a gente está fazendo. E olha só que interessante. Daqui eu vou fazer o mesmo desenho até o final da cabeça dela. Eu não vou mais fazer nenhuma outra divisão, e por eu estar trabalhando em zigue-zague, esse cabelo não vai gerar marcação. Vai ficar aquela técnica que quando a gente olha para a cliente, ela está com um contorno bastante acentuado e tem uma sombra aqui no topo da cabeça sobre a mecha da frontal. Tirei mais uma intermediária. Notem que o que acontece? É muito importante o desenho de cada lado ficar na mesma direção do desenho do outro. Lado direito, lado esquerdo, com desenho igual. Eu não posso me perder na hora de fazer a divisão e, de repente, fazer uma mecha ficar mais embaixo, uma mais em cima. Porque o que vai acontecer? Quando você finaliza a técnica da sua cliente, faz a escova, às vezes você vai observar o quê? Um lado ficou mais loiro que o outro, um lado a mecha ficou mais baixa, a outra ficou mais alta, porque nós não observamos as direções. Cada mecha, ela tem que se encontrar com a outra. Então, como que a gente está trabalhando na parte de trás?
Nós fizemos o primeiro zigue-zague. Nós eriçamos um pouco mais próximo da raiz e foi uma aplicação com as mãos. Depois, dividimos esse cabelo ao meio e subimos fazendo zigue-zague. É inevitável que quando essa mecha chega mais ou menos nessa parte da cabeça, nós vamos ter um desenho um pouco em diagonal. Não tem importância, só que cada mecha ela tem que encontrar com a outra para gerar um desenho bem uniforme. Pronto? Sim. Levanta um pouco a cabeça. Aqui já está no topo, todo esse cabelo é o que cai para trás da cabeça. Quando eu chego nesse topo, nós vamos mudar um pouquinho a forma de aplicação da mecha. Eu não vou mais seguir fazendo uma de cada lado. Eu já vou fazer agora na horizontal até terminar a frontal. Por quê? Quando ela jogar o cabelo para trás, nós precisamos de ver mechas aqui. Então, se eu seguir na diagonal, o que eu vou ter? Um cabelo muito escuro por cima. Então, essa mecha agora, eu vou fazer ela exatamente no topo, em zigue-zague, porém na horizontal, e apenas uma mecha. Eu vou seguir uma mecha até o final agora, da cabeça até encontrar com a frontal. Quando os meninos fazem a aplicação, eles fazem com as mãos e de forma muito irregular. A gente deposita mais pó descolorante no comprimento e aplica de uma forma bem irregular, chegando à raiz. Não é necessário fazer uma linha com as mãos. Você pode subir um pouquinho com a mão em um lado do cabelo, pode abaixar um pouquinho no outro. Olha só como que foi feito aqui. Porque mesmo que aplique pouco produto, o pó descolorante ele vai gerar um clareamento, mesmo que mais sutil, e vai gerar um degradê também no desenho da cor da mecha. O clareamento ele vai vir mais sutil onde tem menos pó e ele vai ficar mais intenso onde tem mais pó. Pode até subir um pouquinho esse lado aqui, ó, para poder ficar igual. Pega apenas a mecha de cima. Isso. Prontinho. Pronto. Perfeito. Pode deixar. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Você pede para a sua cliente levantar um pouquinho a cabeça. Isso. E faz um zigue-zague no topo. Esse cabelo é o que vai cobrir a cabeça da cliente. Quando alguém olhar ela de costas, nós temos que ver mechas. Só que não pode esquecer que aqui precisa de ter uma mecha intermediária. Não pode descolorir todo esse cabelo. Não é que não pode, mas a nossa intenção não é ter um cabelo extremamente descolorido. Então a gente precisa de deixar intermediária. Vamos retirar aqui, ó, também fazendo o zigue-zague, esse cabelo. E ele vai sobrar como intermediária e ele não vai ser descolorido. Essa parte vai ser eriçada para descolorir. Segura aqui um pouco. Esse cabelo você vai fazer isso, ó. E juntar com todo o cabelo que está sobrando aqui nessa lateral. Para não ser descolorido. Pode? O Wellington, ele começa o depósito de... Só um minutinho, Wellington. Pare um pouquinho para me fazer isso aí. Presta uma luva aqui. Tem alguma luva aí? Meu bolso, peraí. Aqui. Eu vou fazer essa aplicação para vocês verem. Nós fizemos a medida do pó descolorante da parte da frontal de 1 para 1,5. Ou seja, os meninos colocaram 30 gramas de pó e colocaram 45 de OX. Por que a frontal, o contorno, nós colocamos menos OX? Eu precisava de uma consistência de pó descolorante que não escorregasse no papel. E aqui atrás, a gente está trabalhando uma medida de 1 para 2. Ou seja, nós temos, foi feito 50 gramas de pó e 100 de OX, já foi feito o dobro. Porque eu precisava dessa consistência um pouquinho mais pastosa e um pouquinho mais mole para eu poder conseguir fazer a aplicação com as mãos. Quando eu vou fazer a aplicação com as mãos,
eu pego um pouco de pó descolorante na pontinha das mãos e começo a fazer esse depósito assim, ó. É muito importante esfregar muito bem a mecha para o pó descolorante penetrar bem dentro dos fios, de uma forma que de um lado e do outro ele fique extremamente branquinho. Então, quanto mais pó, essa ponta mais branquinha ficar, mais rápido ela vai descolorir e com uniformidade. Se nós não fizermos esse movimento com as mãos, pode ser que um ponto ou outro esse cabelo fique o quê? Com mancha sem estar descolorindo. Aí, de repente, você vai achar, o pó não foi eficaz para poder conseguir fazer um clareamento. Mas o que faltou foi um bom depósito. Quando eu vou fazer a aplicação mais próximo da raiz, a minha mão não pode estar exagerada, não pode estar com muito pó concentrado. Então, o que eu faço? Eu passo a mão na cumbuca, tiro o excesso, firmo aqui com o meu dedo e faço esse movimento. Você vai trabalhar com a sua mão como se ele fosse um pincel. Não tem importância encostar nesse cabelo, porque vai ficar até mais bonito se descolorir alguns fios no meio. E você também não pode esquecer de fazer o quê? A aplicação na parte de baixo da mecha. Porque se não for feita, olha só, vai gerar uma mancha. Podemos trabalhar a parte de baixo da mecha com essa parte, o dorso da mão que está limpa. Como que nós vamos fazer? O mesmo movimento, porém, levando o pó descolorante ao contrário. Então, crio um desenho onde eu não vou marcar essa raiz, pede para ela virar a cabeça assim um pouquinho. E depois, quando eu pentear esse cabelo, eu vou ter 0 de marcação. O esfumado ele só vai entrar para fazer efeito de cor. Não necessariamente apagar uma mancha, porque a gente não consegue apagar a mancha com esfumado. Só que a gente precisa observar o quê? Olha o comprimento. Acabei de apertar com o dedo. Pego um pouquinho mais de pó descolorante e deposito nas pontas novamente. Não deixo nenhuma marcação. E a mecha está pronta, está livre. Prontinho. Eu poderia fazer também com pincel, se de repente eu não me adaptar com as mãos, poderia. Só que aí nós vamos ter que trabalhar com papel. E no papel, como que seria? Vou mostrar para vocês. Pode tirar. Tirou? Tiramos a intermediária, separa metade para um lado e para o outro dessa, essa aqui. Metade para um lado e para o outro. Levanta a cabeça para mostrar para eles. Por que eu optei em trabalhar sem papel? Para mim ter um clareamento lento que eu possa observar e também para economizar o papel. Porque se eu tenho um pó descolorante que ele consegue ter uma tecnologia que descolore sem manchar o cabelo e de forma livre, eu posso economizar o material do meu salão. Só que aqui eu vou mostrar para vocês se eu fosse fazer no papel. Olha, Alessandra, eu não me adaptei a fazer com as mãos, não sei fazer mesmo. Então eu vou mostrar agora como que eu faria. Ericei, peguei o papel. Lembre-se sempre de colocar o pó descolorante, porque ele vai gerar o quê? Essa colinha aqui, ó. Isso. Deposito muito nas pontas. Isso. Existe um papel também um pouquinho maior, tá, gente? Esse aqui ele é um pouquinho menor, mas existe um maior que ele facilita o trabalho. Deposito nas pontas. Pode tirar a mão, Érico. E eu vou com o pincel criando o efeito que eu queria fazer com as mãos. Notem que o pincel agora ele está limpo. O que eu faço? Eu pego um pouquinho do pó descolorante que eu depositei aqui com intensidade e começo a levar com esse pincel de forma bem suave para cima. A minha mão aqui ela tem um movimento pesado. A minha mão para cima ela tem um movimento leve. E eu vou conseguir fazer uma aplicação sem marcar esse cabelo também da mesma forma. Então, você consegue trabalhar com as mãos, consegue trabalhar com os pincéis, da forma que for mais fácil para você. Lembre-se sempre, muito produto na ponta e pouco produto próximo à raiz. Observe, se não sujou aqui de baixo,
Se não sujou, só deixar o papel. Como se você fosse trabalhar com papel no seu salão, bastava colocar um papel aqui. Vocês viram que eu deixei essa raiz sem tampar? Foi proposital. Porque quando você abafa, coloca um papel sobre o pó descolorante, vai gerar um pouco mais de aquecimento e ali vai gerar um clareamento muito rápido. Como eu quero uma raiz mais natural, com uma descoloração mais sutil do que nas pontas, basta deixar a raiz sem fechar no papel. Não tem perigo nenhum, porque não vai manchar o cabelo. Aqui o depósito de pó foi tão pequeno que o que vai acontecer? Não vai manchar, mesmo que encostar um cabelo sobre esse cabelo aqui, outro cabelo, não vai gerar manchas aqui. O pente. Isso. Por fim, essa mecha ela é a última. Você consegue virar assim de novo? Uhum. Essa mecha ela é a última. O que eu posso fazer com ela? Posso deixar sem intermediária para trazer uma intensidade maior de descoloração nas pontas. Nenhuma para trás, nenhuma para frente. Porém, eu preciso de costurar. Esses fios vão sobrar sem descolorir. E esses fios aqui vão ser descoloridos. Eriço bastante. E o Natanael vai fazer a aplicação com as mãos. Depois que ele finalizar a aplicação, o que ele pode fazer? Ele pode pegar esse cabelo, virar para trás e colocar sobre aquele papel que eu coloquei. Essas pontas aqui intermediárias, elas podem servir de várias formas, criar vários efeitos. Vamos imaginar que essa cliente chegou no salão para fazer a mecha iluminada com você. Isso acontece demais hoje em dia, porque a técnica iluminada está muito em alta. Essa cliente chegou no salão e ela está com o cabelo todo loiro. E ela quer fazer uma iluminada. Vamos fazer as mechas. E essas mechas que sobraram, basta você escolher qual cor que você quer depositar e escurecer novamente esse cabelo. E você já pode trabalhar de forma simultânea, escurecendo esse cabelo. Aplicou o tonalizante escolhido, fecha dentro do papel aqui, porque senão esse cabelo não pode encostar no que está descolorindo. E a outra parte vai descolorir. Quando for lavar um cabelo que você está fazendo essa cor inversa, é necessário lavar primeiro a cor ou o pó descolorante de forma separada e não pode deixar a água do tonalizante escorrer na parte descolorida, porque senão vai interferir na cor final. Porém, o cabelo dela é natural e ela me pediu pontas com um pouco mais de luminosidade. Para gerar luminosidade nessas pontas, o que eu posso fazer? Costurar algumas mechas nessas pontinhas que sobraram, poucas, não muitas, e descolorir. Porém, nessa parte aqui, que pertence às pontas, você vai descolorir apenas uma pequena parte da ponta, não vai chegar perto da raiz. O eriçado aqui, gente, não é um eriçado muito limpo, onde você vai pegar esse eriçado da ponta e vai eriçar muito assim. Nós temos que fazer o eriçado mal feito. O que seria esse eriçado mal feito? Apenas segurar as mechas escolhidas e fazer um eriçado assim e deixar. O Natanael vai fazer uma aplicação e ele vai trazer no máximo no meio desse cabelo, para não gerar um clareamento intenso. Do lado de cá, a mesma coisa. Pode colocar um papel na ponta só para não gerar muita sujeirinha, tá? Nessa parte aqui, eu pedi para ele colocar o papel só porque a modelo vai se movimentar e eu não quero que ela se suje. E quando você coloca um papel na ponta, o que é que nós vamos conseguir também? Um clareamento um pouco mais rápido na ponta, que foi fechado, e um pouco mais sutil na parte que está livre. Então, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com o mesmo oxidante e a forma que eu escolhi de aplicação, eu vou conseguir mesclar vários tons nesse cabelo. Agora, após descolorir, ela vai ficar no tempo de ação. Nós vamos ficar observando o tom do fundo de clareamento. Eu quero a altura de tom 8, e aqui o fundo de clareamento com um pouco mais de laranja, aqui um pouco menos de laranja. Após descolorir, nós vamos fazer a matização desse cabelo. A cor que ela escolheu e que nós avaliamos vai ser a cor. Nós vamos aplicar
873, porque ela gostou do tom. E vamos adicionar uma porcentagem do 0,34, uma pequena porcentagem, para poder gerar bastante brilho para esse cabelo. 0,34 nós temos o pigmento dourado e cobre, que vai trazer brilho e intensidade. E essa cor aqui, ela é uma cor muito coringa dentro do salão de beleza. É aquele tom que fica bonito, tanto para quando você faz mechas iluminadas e sobra bastante parte escura, ou de repente para você que faz uma ponta muito descolorida e que quer uma raiz mais sutil. Então o 873 é uma cor dourada com marrom, elegante e muito utilizado no salão de beleza. E esse tom, ele combina com a maioria dos tons de pele, então fica bem bonito. Após a matização, se for necessário esfumar, nós vamos fazer o esfumado com tonalizante, tá, gente? A matização vai ser feita com permanente, porque nós queremos clarear um pouquinho do tom desse cabelo que sobrou de intermediário. É uma técnica que vocês aprendem lá na HSB. Nós podemos fazer a matização com coloração permanente. Isso, perfeito, vamos mostrar. Pode começar a fazer a limpeza aí, tá? Se precisar da raiz. Nós vamos fazer uma matização com a coloração permanente e um oxidante de 20 volumes, porque a amônia aqui em contato com o oxidante vai gerar um leve clareamento também na cor natural. Então vai ficar aquele cabelo num degradê, que você vai ver o cabelo natural no marrom sutil com a cor do 873 em conjunto. Então fica muito harmônico, fica muito bonito. Então aqui permanente. E a raiz dela nós vamos fazer o esfumado com tonalizante, onde nós podemos, se for necessário, na hora que pentear, nós podemos utilizar o tonalizante 4 mais o 673. Por quê? Eu quero fazer um esfumado onde eu gere também uma cor na raiz, porque essa raiz ela vai dar um sombreado de marrom, intencionalmente, não é regra, né? A gente precisa de estudar as formas de fazer um esfumado, mas aqui é uma dica para você que quer gerar aquele degradê de um esfumado onde o cabelo natural fica um tonzinho de marrom e o 4 ele vai gerar essa profundidade que a gente precisa. Após fazer a matização e o esfumado, vamos finalizar e provavelmente mais tarde vocês podem ver o cabelo aqui na lateral. Uma dica para vocês indicarem para suas clientes maravilhosas de cabelo de morena iluminada é: a E-Cosmetics acabou de lançar um kit só para morena iluminada. Isso é muito legal. Isso é ótimo, porque quando a gente faz loira, normalmente as loiras querem fazer o quê? Elas querem matizar, elas perguntam se pode usar shampoo roxo, isso não pode. A maioria de nossas cores vão ser cores quentes, vibrantes, e nós precisamos de manter essa cor por um prazo mais longo possível, porque uma técnica de morena iluminada, ela não vem no salão de beleza para retocar com 3 meses, 4 meses. Às vezes ela vai ficar aí 1 ano fora do salão. Esse produto, que é o Colorgan Blue Nê, ele foi feito para gerar uma durabilidade nos pigmentos da morena iluminada. Apesar da máscara ser toda clarinha, ela vai evitar o desbote da cor que você vai fazer no cabelo da sua cliente no dia das mechas. Na casa dela, ela vai usar o shampoo, a máscara e esse óleo que foi feito especialmente para elas. E o mais legal, quando você fala que você tem no seu salão de beleza um kit específico para a cor daquela mulher, ela vai comprar de você com muita facilidade, porque ela vai se sentir o quê? Única, valorizada, porque tem um produto feito para ela. Só que, mesmo ela utilizando esse produto, eu vou dar uma dica bem legal. Vocês podem vender para ela o serviço de cor personalizada a cada 2 meses. Ou seja, no dia que vocês fizerem a mecha e fizer uma matização, anota na ficha dessa cliente a cor da coloração escolhida que foi utilizada nesse cabelo. E a cada 2 ou 3 meses, você pode convidar para ela fazer o serviço de matização, onde não vai ser feito mais as mechas, mas nós vamos fazer o quê? A cor novamente desse cabelo. Basta fazer a mesma mistura de tom, fazer a matização no lavatório e vender para ela esse serviço de cor. Então, por mais que ela leve 1 ano para voltar para fazer um retoque de mechas, você tem os serviços que você pode estar oferecendo para sua cliente dentro do seu salão, né?
Aqui nós já estamos... Oi? Para fazer retoque ou a matização? A cor? Olha, depende muito do desbote. Ela utilizando o kit, não vai haver um desbote com facilidade desse cabelo. Mas você pode sugerir a cada 2 meses. E até a cada 2 meses, você, além de sugerir o retoque da cor, você vai sugerir aqui algum tratamento de lavatório. E ela vai continuar levando para casa o kit de manutenção, para manter a cor lá na casa dela também. Entendeu? E quando ela volta, vocês entendendo de colorimetria e de como utilizar as misturas de cores que a gente tem possibilidade dentro da cartela da E-Cosmetics, quando ela retornar no seu salão, não necessariamente você precisa de fazer a mesma cor que foi feita no dia da mesh. Pode ser criada outras cores para ser aplicada e essa mulher entender que ela tem uma técnica de mecha versátil, que ela vai ficar com esse desenho de mesh por muito tempo, mas ela não vai ficar presa à mesma cor por muito tempo. Durante um ano, você pode explorar a cliente dentro do seu salão, fazendo outras cores com outras combinações da cartela de mesh. Aí basta entender um pouquinho da colorimetria, que aí tem que ir lá na HSB, fazer o curso completo, entender das infinitas misturas que nós podemos fazer, né, para estar aplicando no cabelo das clientes. O que é que os meninos já estão fazendo? Eles estão verificando o fundo de clareamento. Deixa eu mostrar. Deixa eu limpar aqui. O fundo de clareamento que a gente deseja nesse cabelo é um 8 mais alaranjado. Então, a gente nota o quê? Olha essa aplicação. Olha só como não marcou. O pó descolorante, onde ele foi aplicado, ele ficou definido, o desenho ficou definido e a cor está perfeita. Eu noto o quê? Apenas um pouquinho mais de escurecimento na ponta, onde eu posso depositar um pouquinho mais de produto e deixar agir livre. A raiz, eu já vou tirar o pó porque está dentro da cor que eu preciso. Pode ir. Após ele retirar com as mãos, ele pega uma toalha seca, aperta o pó descolorante e tira o excesso, né? Aperta a mesh e tira o excesso do pó descolorante. E nas pontas do cabelo, ele vai deixar agindo um pouquinho mais esse pó descolorante. Aqui eu vou dar uma dica. Caso o fundo de clareamento do cabelo seja perdido, o que é perder? A gente traçou uma meta. Queremos um fundo de clareamento na altura de 8 com mais laranja. Aqui, o que aconteceu? Ele perdeu um pouco do laranja. Nós vamos fazer uma pré-matização. Ou seja, eu vou devolver para esse cabelo os pigmentos que não eram para ter saído na descoloração. E nós temos uma misturinha de cores que é perfeita, pode ir tirando aqui, tá? Antes de aplicar essa cor, vou explicar para vocês. Ela vai para o lavatório e vai lavar. Quando você pentear, você vai identificar que algum ponto ou outro clareou mais do que você esperava. Precisamos da altura de tom 8, com mais laranja. Eu tenho uma opção para fazer a pré-matização, que é o 8.3 mais 0,34. Eu vou pegar em um tubo de 8.3, eu posso adicionar de 5 a 10 gramas de 0,34. O 0,34 ele é um coringa dentro do salão de beleza, porque aqui tem dourado e laranja, que é exatamente o tom que a gente perde no fundo de clareamento. Então, para fazer repigmentação, é perfeito. E como eu quero a altura de tom 8, basta escolher a cor na base 8 para devolver cor para esse cabelo. Como que vai ser? Vou levar, vou lavar, penteei. Identifiquei que alguns pontos ficaram mais claros. O que a gente precisa fazer? Lavar, passar o coage, que é um shampoo específico, desembaraçar. E vamos fazer a aplicação dessa cor no cabelo, nos pontos que eu acho que clareou muito. Quando tiver bom, ou seja, você vai apertar, vai ver que pigmentou, vai lavar todo o cabelo e aí sim nós vamos aplicar a cor final. Por último, aí essa cor vai agir e vai fixar. Se eu aplicar a cor final direto no cabelo, sem fazer esse pré-esfumado, a pré-matização, o que vai acontecer? A cor que eu esperava ficar mais vibrante vai ficar uma cor
desbotada, vai ficar uma cor um pouco apagada. Aí a gente pensa assim, nossa, eu apliquei a cor, achei que ela ia ficar intensa e não ficou. Ah, a tinta não valeu ou o tonalizante não funcionou. Mas não foi isso. O que aconteceu foi o quê? Faltava fundo de clareamento nesse cabelo. Vamos virar atrás para mostrar. Pode virar. Como a parte de trás foi feita por último, nós já estamos tendo também um clareamento. Olha só o tom que já está. E olha só que interessante. O tom ele está chegando na cor final praticamente de forma muito uniforme, de forma muito rápida. Porque nós trabalhamos oxidante de 6 e depois trabalhamos com oxidante de 20 volumes na parte de trás do cabelo. Se trabalhasse com de 30 e aplicando de uma forma muito ágil, nós já teríamos talvez um cabelo aqui no ponto de lavar. Então, dentro de 1 hora que eu fiquei aqui no palco, eu consegui montar o cabelo para vocês e eu vou tirar ela daqui, eu já vou levar ela para lavar. Então, é um trabalho rápido, você utilizando as ferramentas corretas, que é um pós-colorante específico para trabalhar de forma livre. Não façam essa técnica com pós-colorante que não seja esse que eu mostrei, porque senão pode correr o risco de manchar. Você vai ter um trabalho rápido no seu salão, em 1 hora você já montou e já vai lavar esse cabelo. E agora nós vamos fazer a cor. Nós vamos descer com o cabelo aqui para baixo. Quem quiser depois chegar perto, nesse momento, perguntar, tirar dúvida, ou perguntar novamente algo que eu tenho falado e vocês não compreenderam, pode ir para perto da gente ali numa das cadeirinhas, né? Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu quero convidar todo mundo também que está aqui, para quando vocês tiverem a oportunidade, entrar em contato com o distribuidor de vocês e ir para Teixeira, fazer 1 semana intensiva de curso dentro de balaiagem ou dentro do tema que vocês queiram, porque a técnica de mecha, ela não é só o desenho de mechas, apesar do tema agora desse workshop ser designer. Não é só o desenho. Aqui envolve conhecimento de colorimetria, conhecimento de cosmético, que precisamos de entender dessa ferramenta que a gente trabalha, conhecimento também de cabelo. Notem que o cabelo dela descolore num tom maravilhoso, que não tem pigmentação laranja. Então, isso é uma caixinha de surpresas. Então, quando a gente se dedica, estuda e aprofunda em cada tema, nós vamos ficar perfeitos naquilo que a gente faz, né? Eu quero agradecer demais vocês por terem ficado aqui comigo, me assistindo, né? Eu vi várias carinhas conhecidas. E agora eu vou ali para o lado. Muito obrigada, tá bom? Pode sentar ela ali.